Olá, uma boa noite para você. Veja no Brasil TV dessa quarta-feira, dia 10 de maio. A Polícia do Distrito Federal procura o homem que matou a mulher e fugiu com o filho do casal de 3 anos. Um avião sai da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Salvador. Homem internado em UTI no Recife após comer peixe tem diagnóstico confirmado para síndrome de Haff, a doença da urina preta. E ainda, o adeus a Rita Lee. Fãs, amigos e familiares se despedem da artista no planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O Brasil TV está no ar. Já são 11 casos de feminicídio só este ano em todo o Distrito Federal. Um crescimento de 120% em comparação com o mesmo período do ano passado. No último caso registrado, a polícia ainda procura o homem que matou a ex-companheira ontem e fugiu com o filho deles. Gabriela Bispo de Jesus, de 33 anos, foi assassinada a facadas na casa onde morava com o filho, no conjunto 5 da QR-512, em Samambaiaçu, a poucos metros de uma escola pública. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-companheiro de Gabriela, Heriton Gomes, de 38 anos. Ontem de manhã, vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia militar e o socorro. Quando os bombeiros e o SAMU chegaram, a mulher já estava morta. E o agressor tinha fugido com o filho do casal. O menino tem 3 anos e é autista. Vizinhos que não quiseram gravar a entrevista contaram que eles estavam separados há cerca de 2 meses. Testemunhas contaram ainda que antes de cometer o feminicídio, Heriton estava bebendo em um bar. Segundo os vizinhos, Gabriela se separou do marido depois de ter sido agredida por ele. Ela tinha se mudado para a quadra há poucos meses e a família dela mora em Minas Gerais. Vi ela de vez em quando eu passava aqui para deixar meu filho na escola, ela estava sentada aqui, entendeu? Gente boa ela, tranquila. A vítima tinha uma pequena distribuidora de bebidas, que funcionava em casa. A Gabriela entrou para a lista de feminicídios que não para de crescer no Distrito Federal. Um levantamento feito pela TV Globo aponta que do começo do ano até agora, 11 mulheres foram vítimas deste tipo de crime. De janeiro a maio do ano passado foram 5 ocorrências, um aumento de 120%. No fim do mês passado, Maria Ivoneide Abreu, de 47 anos, foi morta a facadas, em frente à Feira dos Goianos, em Taguatinga. O ex-companheiro dela, Ivonildo Joaquim dos Santos, tentou fugir, mas foi contido por testemunhas e preso em flagrante. A mulher tinha conseguido uma medida protetiva contra o ex-companheiro 3 semanas antes do crime. A Ingrid, que é vizinha da Gabriela, assassinada na manhã de ontem, defende que se tenha mais rigor na punição desses agressores. Choca muito, né? Porque não existe justiça para esse tipo de caso, porque pega hoje e solta amanhã, então nós mulheres que fica vulnerável. Um acidente entre 5 veículos interditou os 2 sentidos da BR-365 no fim da manhã de hoje no interior de Minas Gerais. Imagens feitas por motoristas que estavam na rodovia mostram uma grande nuvem de fumaça. Uma carreta que transportava cimento asfáltico à base de petróleo pegou fogo após a batida. A Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros interditaram o local, que fica na cidade de Monte Carmelo. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente envolveu 2 carretas, 2 caminhões e 1 ônibus. 7 pessoas tiveram ferimentos leves. A pista ficou fechada por 2 horas e no início da tarde foi liberada em meia pista no esquema de pare e siga. Agora, olha só essa história. A polícia do Distrito Federal prendeu o dono de um açougue que comprava e revendia produtos desviados da merenda escolar. As embalagens de frango e peixe tinham um aviso de venda proibida. O dono do açougue foi preso em flagrante. Segundo o delegado que coordenou a operação, os comerciantes compravam os produtos abaixo do preço de mercado. O quilo do frango a R$ 6,00 e o peixe a R$ 20,00. As mercadorias estavam expostas ao público, no freezer de acesso ao público e naquelas ilhas em que as carnes ficam penduradas. As embalagens foram adulteradas pelo proprietário, possivelmente, para poder retirar essa inscrição de venda proibida e ser vendida ao público com esse buraco mesmo na embalagem. Em abril, a Delegacia de Santa Maria e a 20ª Delegacia do Gama prenderam 10 pessoas na Operação Rota Alternativa.
Segundo os investigadores, 6 funcionários de uma empresa que fornece proteína para as escolas da rede pública desviavam os pacotes de frango e peixe que iriam para as escolas e revendiam para pequenos comércios. Já 4 merendeiras desviavam as mercadorias no momento do preparo e o produto ia para feiras populares. Ainda de acordo com a Polícia Civil, foram os responsáveis pelas escolas que notaram a falta das mercadorias e, assim, acionaram a empresa fornecedora, cobrando o restante dos produtos. Acredita-se que, em relação à entrega das mercadorias nas escolas pela empresa fornecedora, eram mais de 200 quilos semanais, enquanto pelas merendeiras eram desviados aproximadamente 20 quilos semanais. As mercadorias eram entregues para comerciantes médios e pequenos das regiões administrativas do Distrito Federal. É possível, e bem provável, na verdade, que essas mercadorias estejam expostas à venda nos comércios da região. A Polícia Civil espera receber novas denúncias para chegar aos pequenos comércios que estão vendendo peixe e frango que deveriam estar nas escolas. Os comerciantes que compram esses produtos, que são da Secretaria de Educação, vão responder por receptação qualificada e associação criminosa. Segundo a polícia, os produtos apreendidos serão entregues ao dono da empresa que tem contrato com o GDF para que depois sejam, de fato, entregues para as escolas. Uma comitiva da ONU visita aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul para verificar a situação dos povos que vivem na região, palco de conflitos agrários. Olá, tudo bem? Olha, essa comitiva da ONU está visitando reservas indígenas aqui no sul de Mato Grosso do Sul, que viveram no ano passado conflitos entre os próprios indígenas e produtores rurais. Nessa quarta-feira, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, a comitiva passou pela região de Icarapó e também de Dourados. E na terça-feira esteve na reserva indígena de Amambai, que é a segunda maior reserva indígena do estado, com aproximadamente 12 mil indígenas. Estava nessa comitiva a subsecretária-geral e também assessora especial para a prevenção de genocídio da ONU. Eles visitaram a região do Guapoí, que no ano passado aí foi palco de um conflito grande entre produtores rurais e indígenas e acabou resultando na morte do Vitor Fernandes, de 42 anos. Inclusive, a comitiva visitou a região aí onde ele está enterrado, que hoje é uma propriedade particular. O estado do Maranhão vai receber mais de 11 milhões de reais em assistência humanitária para 24 cidades atingidas pelas chuvas. Olá, boa tarde. A maior parte desse dinheiro será administrado pelo governo do estado do Maranhão. Pouco mais de 6 milhões e 300 mil que serão utilizados para a compra de itens de primeira necessidade para auxiliar as famílias ainda afetadas pelas fortes chuvas desde o início do ano para cá. Dinheiro esse que será utilizado para a compra de cestas de alimentos, kits de dormitório, colchões, redes e também para o programa de abastecimento de água potável. Além disso, municípios mais afetados aqui no estado, entre eles Bacabal, São Luís, Gonzaga do Maranhão, Santa Luzia, vão receber a outra parte do dinheiro em um valor bem maior, justamente por conta dos impactos na região. Ao todo, o Maranhão terá pelo menos 11 municípios que irão receber esses recursos para auxiliar de forma humanitária as famílias que estão tentando recomeçar nas áreas atingidas. Do início do ano para cá, o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional já distribuiu mais de 475 milhões de reais aos municípios brasileiros afetados pelo período chuvoso. 29 milhões só aqui para o Maranhão. De São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Um avião saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Salvador, hoje de madrugada, e foi parar em uma área de escape. O Mauro Anchieta tem as informações. O avião da Azul foi parar na área de segurança da pista auxiliar do Aeroporto Internacional de Salvador. Uma equipe do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é um órgão da aeronáutica, chegou aqui por volta do meio-dia e começou a analisar a aeronave. Eles vão avaliar o que aconteceu e passar os detalhes sobre a retirada do avião. O que se sabe é que a aeronave será rebocada. Ninguém ficou ferido. O aeroporto afirmou que pousos e decolagens não foram afetados e que não houve nenhum atraso. Por nota, disse ainda que o local onde o avião ficou serve exatamente para essas situações quando as aeronaves ultrapassam os limites da pista.
Ainda de acordo com a administração do aeroporto, todos os 105 passageiros conseguiram sair da aeronave e receberam as bagagens normalmente. A empresa aérea Azul disse que lamenta pelos aborrecimentos causados e que está prestando assistência necessária. O voo partiu ontem de Campinas, no interior de São Paulo, e pousou a 1h35 da madrugada em Salvador. O avião não conseguiu parar e acabou nessa área de mato. O pouso foi na pista auxiliar do Aeroporto Internacional de Salvador, porque naquele momento a pista principal passava por manutenção. Com o incidente, a pista principal voltou a ser usada. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Começou hoje no Acre um mutirão de cirurgias de cabeça e pescoço para reduzir a fila de espera. A Ana Paula Xavier tem as informações. Esse é o primeiro mutirão de cirurgias de cabeça e pescoço. 300 pacientes serão atendidos nessa fase. 5 internados nesta quarta-feira. 30 vão sair com a data da cirurgia marcada e 150 vão fazer todos os exames pré-operatórios. Em até 90 dias serão realizadas todas as cirurgias. Essa é a 5ª fase do mutirão que começou em julho de 2022, com várias especialidades. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Está internado no Recife o homem que passou mal após comer um peixe contaminado. A espécie tinha uma toxina que, ao entrar no corpo humano, causa dores e comprometimentos das funções dos rins. É a chamada síndrome de Raff, ou doença da urina preta. O caso é raro e as pessoas não precisam deixar de comer peixe por causa disso, de acordo com os médicos. O paciente está entubado na UTI do Hospital dos Servidores. O quadro é considerado grave, mas vem apresentando melhoras a cada dia. De acordo com a equipe médica, a suspeita se confirmou. Como a síndrome de Raff, que é esse caso que a gente chama de síndrome da urina preta, é um caso que se fecha com sintomatologia, que a gente chama de uma síndrome, né, caracterizada pelas dores musculares e pela urina escura depois da ingestão de um fruto do mar. A gente junta com exames laboratoriais que confirmam a destruição muscular que é promovida por essa toxina, excluindo outros diagnósticos, uma vez que essa toxina não tem como ser encontrada no sangue, porque nós não a identificamos ainda, a literatura, os estudos não a identificaram ainda. Nós fechamos o quadro sintomatológico, confirmando o caso. O paciente tem 58 anos, é do Recife e deu entrada no hospital no dia 24 de abril, com dores e inchaço nas pernas. Também relatou que a urina estava preta. Os sintomas apareceram 4 horas depois de comer peixe. O homem contou aos médicos que outras 3 pessoas comeram do mesmo peixe que ele e não tiveram qualquer sintoma. A síndrome de Raff, conhecida como urina preta, é considerada rara. Existem apenas 3.000 casos registrados no mundo todo. Especialistas dizem que a maioria dos pacientes se recupera bem. A síndrome de Raff, ou urina preta, é causada por uma toxina que pode estar presente em peixes e frutos do mar. Quando a pessoa come o alimento contaminado, a toxina se espalha pelo corpo, destrói músculos e, em alguns casos, causa insuficiência renal. O quadro do paciente do Recife é considerado mais raro porque se agravou muito. A maioria dos casos transcorre de forma benigna, inclusive a mortalidade descrita é muito baixa. Esse caso é uma exceção. De acordo com informações do hospital, parentes do homem que adoeceu não querem gravar entrevista. A doença da urina preta não é contagiosa. A médica que acompanha o paciente diz que as pessoas precisam conhecer os sintomas para saber quando procurar ajuda. Não é uma bactéria, não é um vírus, não é nada disso. Então isso não vai depender de acondicionamento, isso não vai depender se aquele alimento foi cru, foi cozido, foi frito. A toxina vai estar dentro dele e ela não se degrada com nada. O recado que se pode deixar é, se você comeu um fruto do mar e percebe o surgimento dessa dor muscular e o escurecimento da urina, procure um serviço de saúde, procure um serviço médico. Em geral, isso não vai acontecer. Na grande maioria dos casos, isso não vai acontecer. Mas se você percebe qualquer coisa diferente, não adie a sua ida a um serviço de saúde. Então, atenção, mas sem pânico, né? A seguir, o Gabinete de Segurança Institucional retirou as grades metálicas que ficavam em frente ao Palácio do Planalto.
Brasil TV de volta falando das grades que cercavam há anos o Palácio do Planalto. Havia muitas dúvidas se elas fariam o tombamento, se elas feriam, o tombamento, ou se elas poderiam ser instaladas ali por motivos de segurança. E fato é que hoje elas foram retiradas de lá. E quem mostra pra gente é a Raquel Porto Alegre. Então, sabe quando é que começou isso? Lá atrás, em 2013, 10 anos praticamente, porque tinham aquelas manifestações aqui na Esplanada dos Ministérios e aí o governo na época entendeu que era necessário fazer essa segurança a mais, né? Mas olha só como é que tá hoje. Tá desse jeitinho, ó, liberado aqui, o Rafael Sobrinho vai mostrar para vocês, liberado aqui na beirinha da pista, a gente vê os carros passando, claro, vocês estão vendo grades lá do outro lado, a Praça dos Três Poderes ainda permanece cercada por grades, mas aqui em frente ao Palácio do Planalto a gente já não tem mais nenhuma grade. Começou lá atrás em 2013, tiveram alguns momentos em que as grades foram retiradas, voltaram, foram retiradas, voltaram e ficaram um tempão aqui e agora então foram retiradas. Essa retirada começou um pouquinho mais cedo, hoje por volta de 9 horas da manhã, a gente acompanhou então essa retirada e logo depois, logo em seguida, os turistas que vêm visitar Brasília, eles já estavam tendo aqui esse acesso livre à beira do espelho d'água que fica aqui na frente do Palácio do Planalto. Essa foi uma determinação do presidente Lula, ele não estava satisfeito com as grades, ontem mesmo teve a visita do primeiro-ministro da Holanda e já tinha sido retirada uma parte das grades e aí hoje então foi feita a retirada total. Eu conversei com um integrante do Gabinete de Segurança Institucional que disse o seguinte, que isso é um teste. Eles vão ver se vai dar para permanecer desse jeito. Se der, se tudo correr bem, vai ficar assim. Se não, se algo der errado, é possível que as grades voltem. Terminou no fim da tarde o velório de Rita Lee no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A família e os amigos se juntaram aos fãs nessa despedida. Um beijo carinhoso é de Beto Lee, filho mais velho de Rita Lee, em Virgínia, a irmã dela. Eles chegaram cedo ao planetário do Parque Ibirapuera, próximo à Vila Mariana, bairro onde Rita Lee nasceu. João fez questão de vir do lado de fora para ver todas as coroas de flores enviadas em homenagem à mãe. O pai dela trazia ela aqui também, então ela queria que fosse um lugar neutro, um lugar bem São Paulo. E a gente sempre querendo homenagear ela de todas as maneiras possíveis. Assim. Os amigos também vieram, entre eles a amiga e empresária Virgínia Sena, o artista plástico Antônio Petkov e os apresentadores Serginho Groisman e Astrid Fontinelli. A gente tem que ficar muito triste mesmo e ao mesmo tempo lembrar que as músicas delas as músicas da Rita estão aí para sempre pra gente. Fui apresentar o meu filho para ela e aí ela fica enlouquecida assim. Com ele, eu tenho a foto do abraço deles dois e eu pude mais uma vez, porque todas as vezes, como eu cresci sendo fã, eu permaneci fã dela e aí eu pude falar mais uma vez o quanto eu amava, olhando no olho, sabe, de pertinho. Então eu tenho essa foto assim, segurando assim no rosto dela, muito próxima, falando: eu te amo, Rita. Eu sei que está escrito no último livro dela que pede que não venham políticos ao velório dela, porque ela é capaz de até se levantar do caixão e xingar os políticos, mas quando certo dia ela lançou o último livro biográfico sobre ela, eu fui no lançamento e ela me deu um abraço assim de muita amizade. Rita Lee morreu na noite de segunda-feira aos 75 anos. Ela lutava contra um câncer descoberto em 2021. O anúncio foi na manhã de ontem. A rainha do rock brasileiro partiu, mas muita coisa nova deve sair no futuro, começando pela segunda parte de sua autobiografia. Ela terminou esse livro e entregou, falou assim, para editar, para ler, para tudo. Quando a gente terminou, ela me falou uma coisa assim: esse vai ser o meu último ato.
isso foi muito forte, assim, para mim. Tem tanta coisa ainda que vai vir pela frente. Os fãs ainda vão ver muito dessa história. Não vai ser o fim agora. Fui andando sem pensar em mudar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar. Ao lado do caixão, uma bandeira do Corinthians, time de coração. Rita morou a vida toda na capital paulista. Eu vejo assim, esse lance da relação dela com a cidade com uma certa dívida que ela tinha. Porque São Paulo foi toda uma plataforma para ela, né? Deu toda a base para ela começar essa carreira nos Mutantes, depois com o Tutti-Frutti. Então São Paulo tem essa coisa muito especial, sempre teve no coração da minha mãe. Hoje será uma celebração incrível. Somos todos muito fãs, né? O corpo de Rita Lee foi cremado em uma cerimônia particular logo após o velório público. Imortalizada na canção Sampa de Caetano Veloso como a mais completa tradução da cidade de São Paulo, Rita Lee deixa um legado enorme de canções que embalaram a vida das pessoas. Com letras fáceis e deliciosas de cantar, ficarão para sempre no nosso imaginário. Baila comigo, como se baila na tribo. Mania de você, de tanta gente se beijar. De tanto imaginar loucuras. As letras que todo mundo sabe cantar vieram da cabeça que subverteu a história da composição brasileira. Rita Lee estourou nos anos 80, numa época em que mulheres só cantavam composições feitas por homens. O professor de semiótica da USP, Luiz Tati, diz que Rita Lee mudou este cenário cantando suas próprias músicas. Nos anos 80 e 90 mesmo, estava muito caracterizado, né? A ideia de que aos homens cabiam compor e as mulheres cantar. E as cantoras mal compunham nessa época, embora já tivesse uma certa herança da Maísa, que era compositora, Dolores Duran, né, eram compositoras, mas eram localizadas, eram pouquíssimas as compositoras. E nesse momento a Rita Lee começou a fazer muitas canções, principalmente depois do disco Mania de Você, né, onde tem Mania de Você. Ela teve um sucesso tremendo com essa música e ela viu que valia a pena ela compor. Outro grande admirador de Rita Lee, a quem ele dedicou a música Sampa, diz que Rita não era apenas a mais completa tradução de uma cidade como São Paulo, mas também a autora de 2 dos maiores rocks da história. 2 dos maiores rocks do mundo foram feitos por ela. Mamãe Natureza e Agora Só Falta Você. E também as canções pop que ela depois desenvolveu. É tudo num nível assim de inspiração para a vida inigualável. É um negócio imenso. Em São Paulo me pareceu deselegante, difícil de ver quando eu conheci logo. E depois que eu aprendi São Paulo, eu fiquei muito tempo com dificuldade de aceitar outras coisas no Brasil que não fossem São Paulo. E a Rita Lee, quando eu disse que ela era a mais perfeita tradução da cidade, eu estava sendo 100% sincero. É o que me parecia, é o que me parece. A Rita, para mim, é uma estrela imensa. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, agora só falta você. Além do lado roqueiro, Rita Lee acertou o coração das pessoas com baladas cheias de amor e erotismo, como Mania de Você. Meu bem, você me dá água na boca. Para o professor Luiz Tati, essa era a melhor definição de Rita, a mulher que canta o amor não de um jeito sofrido de quem foi abandonado, mas um amor que dá certo. E normalmente esse sentimento é associado com perdas, sentimento de falta, o outro que foi embora. No caso dela, ela usa esse mesmo recurso de música subjetiva, música introspectiva,
para falar de encontros. É um amor que dá certo, é um amor que inclusive vira um amor carnal. Ela alegrava muito a minha vida, que é da minha geração, né? A Rita Lee, ela fez com que eu desse os maiores passos na minha vida. Me encorajou a muita coisa. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida. Venha me beijar, meu doce vampiro. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.